Eu nunca fui um jornalista esportivo da beira do campo. Não era uma coisa que eu gostava. Ficar ali olhando, esperando. Vai sair o fulano, vai entrar o ciclano. Tomando chuva, fim de semana, tal. Essas coisas, quando você tem 30 e poucos, começam a pesar muito, fica chato, né? Fica chato. E aquilo que eu falou, vira trampo. Mesma coisa da MTV, vira trampo, cara. Você chegou a ser jornalista esportivo aí? Você trabalhou para a imprensa esportiva? Trabalhei 7 anos como repórter do Sport TV da TV Globo. Sim. Eu fui cobrir Copa do Mundo, Olimpíada. Uma baita experiência, sim. Em que momento você falou, não, porque, cara, se eu sou jornalista esportivo, que eu vou cobrir Copa do Mundo e Olimpíada, eu não vou querer outra Acabou vida. ali, não é? Para ali. É o que a molecada... Pô, eu vou ser pago pra estar numa Copa do Mundo, assistindo todos os jogos e falando sobre isso. Em que momento você, já estando inserido nesse meio, e... Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu não sou fanático por futebol. Geralmente, 99% das pessoas que estão no jornalismo esportivo são dodói da cabeça de futebol. Assim. Aquele torcedor da Lusa. Né? Excelente exemplo. E quando você fala aquele torcedor da Lusa, você tá falando do único que tem. Aquele mesmo. Os caras mais doidos de futebol que eu conheci da Portuguesa, né? Portugal, é da hora. Não, ou da Ponte Preta. Ponte Preta também tem um pessoal ali que nasceu para ser jornalista esportivo. Assim. Não, e 2 times assim, acostumados em vencer, hein? Exato. Acostumados em vencer. Mas a minha história com o jornalismo esportivo é assim, eu tive a sorte na minha vida, e é um privilégio também, de como jornalista ter trabalhado nos lugares que eu queria trabalhar. Eu tenho 41 anos, eu sou de uma geração que cresceu nos anos 90 com a MTV. Né? Eu adorava MTV. Eu queria ser VJ e tal, né? Naqueles programas. Cara, se der sorte, hoje o Thunder vem? Não vem, o Thunder não vem hoje. O Thunder é nosso vizinho de gravação. Nosso colega de pátio. Então, colega de recreio, cara. Trabalhei com ele, porque eu fui estagiário da MTV de 2005 a 2007. Nessa época, o Thunder já estava na segunda ou terceira passagem dele pela MTV, lá fazendo um programa que relembrava o arquivo da MTV. Mas, enfim, eu fui trabalhar lá na MTV como estagiário no segundo ano de faculdade e foi uma experiência incrível, mas foi uma experiência já que me deu muito do que eu ia ver depois na vida. Você vai lá achando que é um lugar maravilhoso, incrível, descolado, e é um lugar maravilhoso, incrível, descolado, só que é trampo, brother. Vira trampo, tá ligado? Quando você vai lá no dia a dia, assim, você vê que, putz, aquele artista é um cara meio bosta. Aquele VJ é meio mal educado, né? O pessoal pisa em estagiário aqui, não sei o que lá. Vira trampo, cara. Você vê vida... Você tira o glamour e vira dia a dia. Aí depois eu participei de um processo seletivo no Sport TV, que é o canal a cabo lá de esportes da Globo, que na época tinha um projeto que chamava Passaporte Sport TV, que eles mandavam um jornalista recém-formado para ser correspondente internacional por 6 meses, até um pouco mais, quase um ano, 10 meses, assim, que a gente morava fora num ano de uma grande cobertura. Eu participei da 2ª edição e, cara, era uma puta oportunidade. Imagina, você ia virar repórter, que era o sonho, né? E correspondente internacional lá de primeira. E eu passei nesse projeto. Foram, sei lá, 8 mil candidatos para 11 vagas, eu consegui passar. E... em 2012, eu fui morar no Marrocos primeiro e depois na África do Sul. A gente fez a cobertura da Olimpíada de 2012. Ou seja, a gente cobria o entorno, né? Ou seja, a Olimpíada acontecia, a gente estava nos países satélite. Aí era sempre uns países fora da caixa, assim, mandou gente para a Rússia, para a Jamaica naquele ano. Era super legal. E a gente ficou responsável pela África. Eu e mais o Thiago Crespo, que hoje é repórter lá até hoje do SPTV de Cultura, assim. Para que eu tô contando isso? Sim. Voltei pro Brasil e aí sim entrei no dia a dia do jornalismo esportivo, que nunca foi algo que eu quis, mas era, cara, o melhor momento da história para se trabalhar com jornalismo esportivo, porque a gente ia ter Copa do Mundo e Olimpíada pela frente. Então, eu trabalhei no momento das vacas gordas da Globo total, assim, que tinha todo o investimento. Eu tinha uma pauta que eu dava uma ideia, tem um moleque que faz peteca no Acre, vamos lá? O cara falava, vai.
Pagava, dava com equipe, não sei o que lá. Era incrível. A matéria de 15 minutos sobre badminton. Exato, era isso. Juro por Deus, era isso. Tô ligado. Era justamente isso. Você falou, me veio uma matéria de badminton, de uma escolinha de badminton que eu não tenho ideia onde é, mas que era... Do Rio de Janeiro. Os únicos jogadores de badminton do Brasil. Aquele moleque que até peteca de raquete, o moleque é foda. Exatamente. Que é o pai dele que tem um projeto hoje social lá, que cresceu, enfim. São os únicos jogadores de badminton do Brasil sendo do mesmo lugar. Exato. E aí, enfim, foi um momento muito, muito bom para trabalhar com o jornalismo esportivo e eu me dediquei ali, foi uma experiência super legal. E isso eu tinha meus 20 e poucos, assim, até 30 e poucos. E nesse momento foi quando começou a pesar, assim, sabe? No pós-Olimpíada, eu já estava meio de saco cheio do formato, para falar a verdade, assim. Meio não, completamente. Eu nunca fui o jornalista esportivo da beira do campo. Não era uma coisa que eu gostava. Ficar ali olhando, esperando. Vai sair o fulano, vai entrar o ciclano. Tomando chuva, fim de semana, tal. Essas coisas, quando você tem 30 e poucos, começam a pesar muito, fica chato, né? Fica chato. E aquilo que eu falou, vira trampo. A mesma coisa da MTV, vira trampo, cara. Você tá lá todo dia, é legal pra caramba. Você vai num churrasco com os amigos de faculdade, porra, você vai sentar do lado do cara que trabalha no Jornal dos Contadores ou no cara que trabalha na Globo, né? E todo mundo vê, e o Galvão, ele é chato mesmo, aquelas coisas. E um dia você vê o Ronaldinho Gaúcho. Exato. Semana que vem, você vê o Moradei. Você vê, entendeu? Começa a ficar difícil, né? Exato. Aí jogos, um dia você vai cobrir, um Corinthians e Palmeiras, no outro dia você cobrir um Novo Horizontino e Ponte. O dia vai era ficando muito, doído, né? O dia era muito feito de Novo Horizontino e Lusa e Ponte Preta e Série B, Série C e também NBB, né? Com o Franca e sei lá, e Bauru, ou então, sei lá, vôlei eu fiz bastante Superliga também. de vôlei. Superliga de vôlei. Era muito legal. Era uma vida bacana, só que era uma vida cansativa, uma vida que também não se fica rico mais, assim. Não se ganha muito dinheiro como repórter esportivo, igual as pessoas pensam, assim. E isso começa a pesar, porque você vive uma realidade que é muito aos olhos dos outros, mas às vezes para você aquilo começa a perder sentido. Para mim, começou a perder sentido. Aí, em 2016, eu comecei a estudar marketing digital. Eu convenci lá meu chefe, fiquei tentando um tempo, para que eu pudesse ser liberado da escala de sábado para fazer a minha pós. Eu fiz uma pós na SPM de marketing digital, porque eu já estava olhando. E aí mandava sugestão para caramba. E se a gente fizesse um aplicativo que tivesse aqui as escalas? Isso não sei o que lá. Comecei a me movimentar para ir mais para uma área de marketing do que para o dia a dia lá do esporte. E naquela época a galera, na verdade, cagava para mim, né? Não dava muita atenção. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, uma agência de marketing digital já estava no meu plano B. E aí, em outubro de 2017, teve um primeiro corte na Globo, da junção Sport TV junto com o Globo, e eu estava na lista desse corte. Desses que saem no UOL, sabe? Que tem ali, Flávio Rico, aquelas coisas assim. E aí, eu fui demitido, então, né, nesse dia. E para mim foi uma coisa muito engraçada, cara, essa demissão. Porque minha esposa, eu já era casado na época, ficou triste, chorou, assim, contei para minha mãe, meu pai, ficaram preocupados, né? E eu tinha uma reação que eu não entendi na hora, assim, o que era. E as pessoas viravam para mim e falavam, não, você tá assim porque a ficha ainda não caiu. A ficha não caiu. A ficha não caiu ainda, né? Aí, cara, eu demorei um pouco para entender, mas o que eu senti Demorou para entender que a ficha tinha caído. Na verdade não caiu. Se for assim, não caiu até agora. Eu fiquei feliz, eu senti alívio. E eu senti alívio porque o meu propósito não estava mais lá. Era um sonho que foi realizado, mas que já naquele momento não estava mais... Meu coração não estava mais lá, sabe? Eu já estava olhando por outra coisa com muito mais tesão, muito mais vontade de fazer. E às vezes eu estaria lá até hoje, porque eu ia no churrasco e o cara queria perguntar do Galvão. Porque os caras tinham uma relação igual você teve agora. Pô, você é jornalista esportivo, trabalha na Globo, não sei o que lá. Às vezes, muita gente fica nessas posições, nesses trabalhos... Por quê? Por causa disso. Por causa do olhar dos outros.
E é difícil você... Talvez eu não teria tido a atitude de ir lá e pedir demissão, mesmo com esse plano B, porque era um CLT. Isso é muito foda, né? É, cara. Porque segura muito mesmo. Assim, porque além de você ficar se culpando de querer outra coisa, do tipo assim, porra, consegui chegar na platinada. Exato. Consegui fazer o bagulho que eu sonhava. Não tô ganhando mal. Tá ligado? O que eu tô fazendo, um monte de gente sonha. Eu sou ingrato. Eu que tô errado. É muito errado eu estar insatisfeito. Saca? Não E é uma merda isso, mas é um pensamento que vem, tipo... Constantemente, todo, né, cara? Constantemente. E é justamente isso. E depois eu fui entendendo assim, cara, hoje eu digo com total clareza, eu não estaria aqui se eu não tivesse sido demitido nesse momento, eu não teria minha empresa, não teria toda a trajetória que eu fiz nos últimos 7 anos, tem a ver com essa demissão. Então eu sou muito grato à Globo por não só ter me contratado, mas também por ter me demitido. Porque a rescisão ainda que a Globo me deu foi o start que eu dei para montar a minha agência, para montar a minha empresa. Então, cara, é uma história que eu conto com super orgulho, assim, inclusive a demissão, que não é uma coisa que as pessoas falam assim, pô, fui demitido. Foi legal pra caralho. Só quando as pessoas vão nesses podcasts de anti-Globo aí e tal, tipo, você, né? Que o cara vai e daí gera um corte, o real motivo que fulano de tal saiu da Globo. Sim. Aliás, ó a dica pra thumb aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode fazer que vai dar Obrigado. Muito bom, muito bom. Olá, eu sou o DVD Castilho e esse é o canal de cortes do Elementar Show. Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Nesse canal aqui tem muito mais conteúdo, convidados incríveis. E por falar em convidados incríveis, vá também ao nosso canal oficial. Lá tem entrevistas maravilhosas. Nos acompanhe, fique com a gente, se inscreva nos 2 canais, hein? Até mais!